Queridos, já desde o início desse mês agora, de fevereiro, que nós estamos com a nova temática, né? Nós estamos com a série sobre encontros, né? Estamos falando sobre encontros aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre quando os anciãos ou quando os anciões encontram a Cristo. Quando os anciões encontram a Cristo. Quantas pessoas que nós conhecemos que confessam Jesus como Cristo? Se você parar para pensar aí, você consegue pensar em quantas pessoas do nosso meio confessam Jesus como Cristo? Sim, pastor, um monte de pessoas. Mas será que confessar a Jesus como Cristo, como Messias, como Mestre, é suficiente para a salvação? Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem que Jesus... Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o profeta, é um homem virtuoso, que amava a todos sem distinção, modelo de ser humano. É muito interessante quando a gente encontra pessoas que não são evangélicas, mas que acreditam em Jesus, como profeta, como homem bom, como homem histórico. Há uns 2 meses atrás eu vi o filósofo Leandro Carnal, ele estava com uma palestra, com um curso falando sobre o Jesus histórico. E ele nem é cristão. Então, não é raro a gente encontrar esse tipo de pessoa. Agora, apenas dizer ou reconhecer os títulos de Jesus é suficiente para a salvação? João, ele vai narrar a história de Nicodemos, um ancião, que eu queria ler com vocês agora, em João capítulo 3. Esse é o texto que nós vamos meditar esta noite. João capítulo 3, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. Bendito Deus e eterno Pai, nós te pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor abra os nossos corações, ilumine as nossas mentes, que a Tua palavra, ó Pai, possa encontrar terreno fértil nos nossos corações. E que a gente possa, ó Pai, ouvir a Tua voz esta noite. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. João, ele vai narrar vários encontros
com Cristo. Não é encontros de Cristo com alguém, é encontro de alguém com Cristo. Na semana passada nós falamos sobre o encontro da mulher pega em adultério com Cristo e dos religiosos com Cristo. Nós já vimos o encontro de Pedro com Cristo durante a pesca maravilhosa. E agora não é diferente, nós encontramos agora um fariseu, um líder religioso da nação de Israel, indo se encontrar com Cristo. Quando João narra essa história, ele começa falando que Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ele era um fariseu, um líder religioso da nação, mas não somente isso, ele era membro do Sinédrio. E num contexto aqui histórico, o Sinédrio era uma assembleia judia de anciões. Eram somente homens extremamente respeitados que faziam parte do Sinédrio. Não é igual hoje a nossa política, né? Que para fazer parte do conselho ou do Senado, não precisa ser uma pessoa de boa índole, apenas conquistar votos. Mas o membro do Sinédrio era um homem de respeito, ele tinha que ser um líder religioso, ele tinha que cuidar da lei mosaica, ele tinha que ter a autoridade empossada também pelo Império Romano, e ele desempenhava funções políticas, religiosas, legislativas, jurídicas e educacionais. Ou seja, Nicodemos não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa da mais alta patente. E aí, é interessante quando a gente olha Nicodemos, um homem que tinha todos os títulos e uma posição totalmente privilegiada. Um homem respeitado, educado, inteligente, sábio, conhecedor das leis, um homem zeloso de forma religiosa, político, um ancião, se esgueirando pela noite para conhecer ou para se encontrar com Jesus. Ele vai de noite até Jesus. Ele já tinha passado, ele tinha visto Jesus lá no templo durante a Páscoa, quando Jesus vai santificar, quando Jesus vai purificar o templo, expulsar as pessoas que estavam ali, utilizando o templo para transações comerciais. Ele já tinha visto Jesus em atuação, então ele decide ir no meio da noite conversar com Jesus. E talvez ele faça isso à noite para não ser reconhecido pelos seus. Porque ele sabia que dentro dos fariseus, Jesus não chegava perto de ser unanimidade. Talvez se os fariseus, os religiosos da época tivessem abraçado Jesus e o reino de Deus, talvez Nicodemos não tivesse que sair durante a noite para conversar com o mestre. Escondido. Mas ele faz assim. Ele se esgueira pela noite para se encontrar com Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele fala, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O interessante é que quando Nicodemos ele começa a conversar com Jesus, ele encontra Jesus, existe toda uma fala pomposa da parte de Nicodemos. Mas existe dois pontos aqui importantes nessa fala. Quando ele fala Rabi,
sabemos que és mestre. Tudo indica que Nicodemos não era o único que reconhecia Jesus como mestre. Ele não era o único, outros também reconheciam. Então ele está dizendo, olha, não é só eu não, Jesus, outros te reconhecem como mestre. Só que eles aceitavam Jesus como um profeta que vinha da parte de Deus. Eles reconhecem a Cristo como mestre. E por ser mestre, Jesus tem autoridade para ensinar. Então aqui o reconhecimento desses homens religiosos continua sendo no mundo físico e material e político. É o mesmo que chegar no pastor Olavo e falou, pastor Olavo, reconheço que o senhor é vindo da parte de Deus. O senhor é homem de Deus. Porque o senhor prega a palavra. Nicodemos, ele se dirige a Cristo de um modo muito formal, muito político, muito polido, cheio de formalidade, cheio de cerimônia. Existe toda uma cerimônia para se chegar a Cristo. Então, mesmo ele se esgueirando pelos cantos da cidade, no meio da noite, quando ele está de frente para Jesus, ele volta a ser o homem polido que ele é. Um ancião, um homem de status, que sabia tratar com outra autoridade. É diferente de Pedro, né? Que quando reconhece Jesus, se joga aos pés e fala, Senhor, afasta-te de mim. Mas não, Nicodemos chega com toda, eu não queria falar arrogância, mas com toda a pomposidade do seu cargo político. Só que eu queria voltar com vocês a nossa leitura, alguns versículos antes do início do 3. Então, você que está com a sua Bíblia aberta, e aqui na IBAP é costume, tá? Nós vamos lendo o texto, versículo por versículo, sua Bíblia não pode fechar não, querido, senão você perde o bonde aí. Volta aí no capítulo 2, verso 23 na sua Bíblia. Capítulo 2, verso 23 de João. Os versículos que antecedem o capítulo 3. Depois que Jesus purifica o templo, expulsa as pessoas de dentro do templo, os comerciantes, aqueles que estavam utilizando a fé das pessoas para se beneficiar, ou estavam se beneficiando da fé das pessoas, tá? Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, versículo 23 eu estou lendo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos criam em Jesus, ou no nome de Jesus, por causa dos sinais miraculosos que Jesus estava realizando. E o interessante é que não é porque criam no seu nome que Jesus dava confiança para eles. Igual os antigos falam, né? Ó, fulano, não dê confiança. Meu filho, não dê confiança, não vá andar com eles. É isso que Jesus faz. Jesus, ele não se confiava a eles. Jesus, ele não dava liberdade para essas pessoas que acreditavam nele simplesmente pelo que viam. Jesus não dava liberdade, ele não andava, ele não procurava estar junto dessas pessoas. Ele foi para o templo, ele limpou o templo, ele purificou o templo e ele saiu. E por mais que as pessoas estavam crendo no seu nome, por causa dos feitos que ele estava fazendo, ele se retirava de perto delas. Porque Jesus não precisava que ninguém desse testemunho acerca dele.
Ele não precisava do testemunho do homem. Ele não precisava que os homens agora estivessem testemunhando acerca dele. Principalmente porque a mente humana está muito limitada ao mundo físico nesse momento. Porque estão crendo não pelo que ele é, mas pelo que ele está fazendo. E o Senhor, Ele conhece a todos. E Ele compreende a natureza humana. E é por isso que Jesus, Ele procura estar distante dessas pessoas. E entre essas pessoas está Nicodemos. Cristo conhece Nicodemos, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua natureza, e Cristo não está interessado na bajulação de Nicodemos. Pastor, mas não é bajulação, pastor, é forma de respeito. Não trata-se de respeito. Jesus, ele agora vai ouvir as palavras de Nicodemos, tudo aquilo que Nicodemos falou para ele, e Jesus não vai dar a mínima. Nicodemos chega e fala: Senhor, tu és mestre. E aí Jesus vira para ele e fala, versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Cristo, ele não se importa com as palavras bem colocadas de Nicodemos. Porque as palavras de Nicodemos vêm de um coração vazio. Vem de um reconhecimento falso. Então Jesus está olhando para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, de nada adianta. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não mudar essa sua vida, Nicodemos, de nada adianta você me reconhecer como mestre. De nada adianta. Suas palavras são vazias, Nicodemos. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. É preciso mudar de postura, é preciso ter outra natureza, e o Senhor conhece a natureza humana. É por isso que quando Nicodemos chega, Jesus não quer muita conversa com ele, porque já conhece Nicodemos e a sua natureza. Então ele já propõe a mudança, fala: Nicodemos, porque Jesus é objetivo. E ao ler esse texto, quando eu comecei a meditar nesse texto, a Ana Paula, minha esposa, virou e falou assim: nossa, amor, mas está demorando para você terminar o seu sermão. E aí eu falei: ô, paixão, é porque eu comecei a escrever o sermão e me veio tanta coisa à mente. Porque de princípio, quando a gente olha, parece um texto muito fácil. Nicodemos encontra Jesus, Jesus propõe a mudança no coração, pronto, acabou, é isso. Mas tem tanta coisa aí, porque Jesus está falando da natureza. Jesus olha para Nicodemos e ele não se importa. Não é que ele não se importa com Nicodemos, mas ele não se importa com a bajulação de Nicodemos. Nicodemos, não faz sentido você vir cá e falar no meio da noite tudo isso. Por que você não fala isso lá no templo, quando eu estou lá? Por que você não confessa que eu sou mestre na frente dos seus? É preciso nascer de novo, Nicodemos. Não basta reconhecer para mim. Você tem que conhecer, você tem que nascer de novo. Você tem que confessar de forma pública, Nicodemos. As palavras de Nicodemos são palavras vazias porque vêm de um coração vazio. E é por isso que Jesus parece que ele nem escuta. Se a gente tirar a parte de Nicodemos falando, se a gente cortar o versículo 3, o texto não perde o sentido. Nicodemos se esgueira pela noite, chega em Jesus e Jesus olha para Nicodemos e fala: é preciso nascer de novo, Nicodemos. Porque a bajulação de Nicodemos, esse reconhecimento de Nicodemos não passa de bajulação, que é diferente do que acontece com Pedro.
Olha o que acontece quando existe uma confissão de Cristo com o coração transformado. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 16. Mateus capítulo 16, verso 15 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 15 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É Jesus perguntando para os seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Pedro é levado pelo Espírito a reconhecer a Cristo como Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é carne e sangue que está declarando isso, não é carne e sangue que está convencendo Pedro, não é o que Pedro está vendo. Não trata-se de todos os milagres que Pedro já viu Jesus fazer. Jesus conhece o coração de Pedro e fala: Pedro, você está falando isso, não é por causa dos milagres. Você está falando isso porque o Espírito te revelou, porque o meu Pai te revelou. Olha a diferença no trato. Quando Cristo encontra um coração transformado, o trato é outro, é amoroso. Mas quando ele se encontra com o coração vazio de Nicodemos, Cristo é seco. Parece que ele é frio, porque Nicodemos, ele não declara da parte do Espírito, ele declara da parte da carne. É do que ele viu, é do que ele observou. E eu acho interessante é que agora, a partir de agora, Jesus, ele começa a tratar Nicodemos como mestre. É como Paulo fala, me fiz criança para as crianças, me fiz jovens para os jovens, me fiz de tudo para todos. E aí Jesus trata cada um de acordo com a sua posição. E agora Jesus ele vai ter uma conversa extremamente filosófica com Nicodemos. Versículo 4, Nicodemos fala assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos agora muda de postura e já não faz mais afirmação. Ele não chega mais com aquela postura de Senhor, tu és mestre, vindo da parte de Deus. Agora ele se recolhe e fala: espera aí, Senhor, mas como que pode um homem nascer de novo? Agora ele é motivado pela dúvida a questionar o mestre. Não pelas certezas que ele já tinha, mas agora gera dúvida: como que pode? Porque a sua cosmovisão ela é terrena, a visão de Nicodemos é terrena, ela é material, ela é física, ela é limitada. Nicodemos não consegue ter uma visão espiritual do reino de Deus. Porque Nicodemos estava esperando o Messias de forma física, mas que trouxesse a redenção de Israel material, de Israel físico, de um novo rei Davi que reinasse. E quando Jesus fala: olha, não tem como você entrar no reino de Deus, esse reino pregado por Davi, esse reino que vocês tanto esperam, não tem como vocês entrar se vocês não nascerem de novo. Jesus está falando de mudança de essência, de mudança de natureza. E Nicodemos está pensando num homem velho voltar ao ventre da mãe para poder nascer de novo. Visão limitada. 5-7. Responde Jesus: em verdade eu te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Novamente, Cristo vai falar sobre o reino de Deus. E um detalhe, em momento algum, Nicodemos quis saber do reino de Deus. Em momento algum, Nicodemos questionou, Senhor, mas esse reino de Deus, quando vai ser? Como vai ser? Nicodemos está preocupado em como que eu vou nascer de novo? Como que pode o homem nascer de novo? Ele, como mestre da lei, certamente, ou um estudioso, certamente, ficou com as dúvidas na cabeça e deixou passar o mais importante, que era o reino de Deus. Quantas vezes a gente tem perdido a nossa visão acerca do reino de Deus e temos nos preocupado com as questões secundárias? Nicodemos não tinha que estar preocupado em nascer de novo. Ele tinha que estar preocupado em saber como que era o reino de Deus. Como que ele podia se tornar então cidadão do reino de Deus. E aí Jesus novamente fala, olha, para entrar no reino de Deus, precisa ser nascido do Espírito, porque o reino ele é espiritual. O que é carne, o que é espírito, Nicodemos. O reino agora é espiritual, ele é imaterial. Não é desse mundo, é de outro, Nicodemos, acorda. Importa, Nicodemos, você nascer de novo. Nascer de novo é possuir uma nova essência, é ter outra natureza, é adquirir uma nova cosmovisão do reino espiritual, Nicodemos. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu comecei a ler esse texto, eu falei, como Jesus, ele tem uma sensibilidade para falar com as pessoas. Mas não é porque ele tem uma sensibilidade para falar com as pessoas que ele não tem conversas profundas. Jesus, ele traz conversas extremamente profundas na simplicidade da conversa com Pedro, dentro de uma pesca. Vou te transformar em pescadores de homens. Mas da mesma forma, Jesus é extremamente profundo quando ele vai falar com um doutor da lei. Sabe o que é o interessante aqui para mim? É que Cristo, ele fala a cada um de acordo com o seu coração. E não tem essa de falar, eu não estou conseguindo compreender a voz do Senhor, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está falando comigo. Porque Jesus, ele vai falar na sua língua sempre. De uma forma que você entenda. A gente poderia passar aqui 2 cultos, 2 reuniões, a gente poderia levar essa matéria aqui para a nossa EBD e passar umas 2, 3 semanas estudando sobre a mudança do ser, sobre o que é material, sobre o imaterial, sobre a busca do ser, sobre o devir, numa aula totalmente expositiva e filosófica. Mas o fato aqui é que Jesus está falando de transformação. Ele está falando de transformar a visão universal de Nicodemos. Mas infelizmente, a visão de Nicodemos continua limitada. Parece que ele não foi preparado para ter uma conversa tão profunda com o mestre. Parece que ele não se preparou.
Porque ele viu Jesus sempre falando às multidões de uma forma que a multidão entendia, e agora ele se depara com Jesus, e um Jesus quase que acadêmico. Vem cá, Nicodemos, você não é mestre? Você não compõe um sinédrio, um ancião inteligente? Então vamos conversar na sua língua, Nicodemos. Mas Nicodemos continua com a visão limitada, como se ele tivesse cego ou surdo para entender as palavras de Cristo. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Tudo o que Nicodemos estava ouvindo era absurdo para ele. Como pode suceder isso? E novamente ele está preocupado no homem nascer novamente de forma física. E Jesus está falando de forma espiritual, e Nicodemos parece que não compreende. E eu falo, como que isso vai acontecer? E aí, sabe, toda aquela pomposidade de Nicodemos no início da frase, mestre, Rabi, nós sabemos que és mestre e que tu és vindo da parte de Deus. Agora, Nicodemos está em um canto totalmente defensivo, falando, como pode isso? Por que que você está falando? Nascer no Espírito. A gente nunca ouviu falar sobre isso. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos, você é mestre. Eu estou conversando aqui de mestre para mestre e você não está me entendendo. Nicodemos é um mestre que não entende de coisas espirituais. Porque ele é um mestre religioso. Ele perdeu a cosmovisão celeste. Ele espera pelo reino material. Ele está muito preocupado com o tempo presente, com a restauração de Israel. Ele não consegue mais ter uma visão espiritual de Deus. Quando ele vê milagres acontecendo, ele não vê o reino de Deus sendo estabelecido. Ele vê a possibilidade de um reino material existir. Porque a visão de Nicodemos é uma visão política, é uma visão acadêmica, é uma visão econômica, é uma visão espacial. Ele pode ter todas as visões, menos a espiritual. E é por isso que o Senhor vira para ele e fala assim, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Não é mestre na Grécia, não é mestre em Roma. Não, o Senhor Jesus não está tratando com uma pessoa que não sabe, ou que não sabe o que é que ele está falando. Nicodemos deveria entender sobre o reino espiritual, ele é mestre. Você deveria entender o que é reino de Deus, porque você é cristão. Você é cristão há quanto tempo? Mas aí Cristo, ele continua, para a gente finalizar. Ele fala, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. Cristo agora ele vai falar sobre a crença ou descrença de Nicodemos. Nicodemos é um homem incrédulo e ele nem sabia disso.
Nicodemos, ele não acredita no que ele vê, ele não acredita no testemunho dado por Cristo, ele não aceita Cristo como Cristo, o Filho do Deus vivo, porque para ele é apenas um mestre, aquele que tem autoridade para ensinar. Nicodemos não compreende o reino espiritual que Jesus está apresentando para ele. E Cristo está dizendo: Nicodemos, eu sei dessas coisas, Nicodemos. Eu compreendo essas coisas porque, ao contrário de você, Nicodemos, eu sou o mestre. Eu sou o Filho de Deus, aquele que tudo conhece, Nicodemos. Eu conheço os corações, eu conheço a natureza do ser humano, Nicodemos. É por isso que eu entendo e você não. Porque a sua visão ainda é limitada. Porque você ainda está cego e surdo. Nicodemos, ele é o exemplo claro de um ser religioso, de uma pessoa apegada à religião fria, obsoleta, material, que está preocupada com paredes, que está preocupado com os bens materiais, que está preocupado com a aparência das coisas. Nicodemos ficou feliz e foi até Cristo para conversar com Cristo, porque Cristo tinha purificado o templo. Ele era zeloso. Nicodemos é exemplo de uma pessoa que conhece a Deus de forma limitada. E quantas pessoas nós conhecemos dessa forma? Jesus histórico, o Jesus de Israel, o homem bondoso, Jesus caridoso, e quantos títulos. Eu estou assistindo um seriado com a Ana Paula, chama Deuses Americanos. E este seriado, ele fala sobre os deuses que existem em nosso meio. Bem interessante. Ele vai falar sobre os novos deuses, os deuses antigos que estão tomando a nova roupagem. Então, Deus Mamon, que era do dinheiro, agora é o Deus dólar, é o Deus Visa. Aí tem o Deus da internet. Tudo aquilo que o ser humano coloca a sua fé, a sua esperança ou sua devoção, torna-se um Deus. E aí, em uma certa altura, aparece, é uma reunião dos deuses, é fantasioso, tá, queridos? Mas aparece a reunião dos deuses, desses deuses novos, deuses antigos, e aparece Jesus. E aí um dos personagens fala assim: olha, aquele ali não é o Deus cristão, é o Jesus? Ele falou: não, aquele é um deles. E aí mostra assim um campo, existe um monte de Jesus. Um monte. Eu falei: mas por que tem tantos? E aí vem uma crítica absurda. Porque cada um desses Jesus é a visão de alguém acerca de Jesus. Esse é o conhecimento que muitos têm. Cada um pega e começa a construir Jesus de uma forma que lhe agrade. E Jesus não se confia a eles, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. A essas pessoas, Jesus no último dia falará: eu não vos conheço. Porque o Jesus que você conhece é outro, não sou eu. As pessoas hoje, Nicodemos, se ele é um conhecedor limitado de Deus, quantos que nós conhecemos que criam o seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança? O Nicodemos, ele pode ser considerado um amigo do Evangelho. É uma pessoa que está ali, que escuta, que vê as coisas acontecendo, vê os milagres, mas que ainda
ainda se mantém um homem material e não espiritual, que está em busca das bênçãos materiais, sendo que a bênção maior já foi dada, e ele não consegue perceber, porque a sua natureza ainda não foi modificada. Nicodemos é o exemplo claro de um homem perdido em suas certezas. Já se sentiu assim? Perdido nas suas certezas? O filósofo René Descartes, ele tem uma frase que fala assim: cogito ergo sum, penso, logo existo. E a máxima desta frase é que, por ele pensar sobre a sua própria existência, ele duvida da realidade. E as coisas passam realmente a existir quando ele busca respostas para estas dúvidas. Quando nós estamos presos às nossas certezas religiosas, a gente fica estagnado, igual Nicodemos. A gente não consegue avançar. Eu estava ensinando para a Anne essa semana: filha, duvide. Duvide sempre. Tudo que está à sua frente, duvide. E busque respostas. Até de Deus. Ela me perguntou. Falei: filha, não é duvidar de Deus, mas duvide dos deuses que estão lhe apresentando. Porque talvez não seja o Deus bíblico. Mas Nicodemos, ele tem um quê para ter a sua vida transformada. Ele tem tudo para ter a sua vida transformada. E não trata-se dos seus títulos. Porque para ter a vida transformada, não importa os títulos, não importa a posição que ele esteja. O que importa aqui é que Nicodemos, mesmo com a sua visão limitada, ele busca a Cristo. Mesmo sem compreender as coisas, ele está ali querendo aprender com ele. E é por isso que no episódio, lá no capítulo 8 de João, quando a mulher que é pega em adultério, tem aquela cena, é Nicodemos que vira e fala assim: por que a gente vai julgar uma pessoa sem antes ouvi-la? Porque Nicodemos, apesar de nessa passagem apresentar o Nicodemos perdido nas suas certezas, que não consegue compreender o reino de Deus, é como se o Senhor Jesus tivesse dado uma pancada no coração de Nicodemos, no coração duro de Nicodemos, no coração rochoso e religioso de Nicodemos, e abriu uma frecha. E agora então, Nicodemos pode pensar sobre as coisas espirituais. E Jesus então vai continuar falando, e a gente não vê mais Nicodemos. E se você chegar na sua casa e reler esse texto, e você olhar para o resto desse texto até o versículo 21, você vê que Nicodemos se cala e só escuta Jesus. E Jesus vai falar sobre o Filho do Homem, sobre aquele que crê no Filho do Homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Nicodemos agora, ele decide se calar. Ele sai do seu pedestal. E ele decide aprender com Jesus. Todos os encontros com Jesus são transformadores. Todos os encontros com Jesus são transformadores. O encontro com Pedro transformou a vida de Pedro. O encontro com aquela mulher pega em adultério
transformou a vida dela. Pastor, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela depois, mas a gente sabe que ela se arrependeu, e é por isso que Jesus não julgou ela. Aqueles que estavam ali, que ouviram a palavra de Jesus, e não quiseram internalizar a palavra de Jesus, se viraram e foram, se desencontraram com Ele. Mas quem permanece tem a vida mudada. Pedro permaneceu na pesca, teve a vida transformada. A mulher permaneceu esperando o julgamento de Jesus, teve a vida transformada. Nicodemos agora, quando ele fala como pode essas coisas, ele permanece e tem a sua vida transformada. E a minha pergunta para você esta noite é: você já teve o seu encontro com Jesus? Se você se encontrasse com Jesus esta noite, você saberia discernir entre reino espiritual e reino terrestre? Você consegue ter essa visão espiritual do Evangelho? Ou seu coração está como o coração de muitos, cristalizados, rochosos, frios, que percebem ou que entendem que precisam vir na igreja por obrigação, de estar aqui por obrigação, de fazer os trabalhos, encarar o serviço cristão, o ministério cristão como trabalho de forma obrigatória, que ao dizimar se sente impelido pela obrigatoriedade de entregar o dízimo e a oferta. O reino de Deus, ele não é feito de obrigação, ele é feito de gratidão. O coração grato é aquecido pelo Espírito, ele é quente. Mas todas as vezes que a gente olha para o Evangelho e a gente vê no Evangelho uma escravidão que somente nos maltrata e nos mulata, nos mutila, a gente perde a visão de reino. Que o Senhor possa, ainda esta noite, visitar a cada um. Que você possa ter esse encontro com Deus. Pastor, mas eu sou crente há tanto tempo, eu estou na igreja há tanto tempo, e talvez você esteja na mesma condição que Nicodemos. Às vezes você não está fazendo as mesmas perguntas que Nicodemos, porque você entende nascer da água, nascer do Espírito, mas talvez as suas questões sejam tão materiais quanto as dele. Talvez hoje você esteja vivendo um reino muito mais focado no material do que no espiritual. Até onde tem chegado a sua visão? Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Como é bom, ó Pai, meditar na Tua palavra e entender, ó Pai, a cada momento que o Senhor quer da gente. Mas como é triste, ó Pai, vermos tantos que se dizem cristãos, perdidos nas suas certezas religiosas, ó Pai, e tão distantes do reino de Deus. Se é preciso, ó Pai amado, que haja mudança, que haja transformação de essência, de natureza, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos revivifique, ó Pai, que a gente possa renascer em Jesus, que os Teus filhos aqui nesta noite possam renascer em Ti, ó Pai, que a gente possa novamente readquirir essa visão de reino de Deus.
um reino espiritual, ó Pai. Que as nossas bênçãos materiais sejam apenas frutos, ó Pai. Que sejam apenas reflexo do Teu reino, ó Deus, tão abundante na nossa vida. Que a gente possa, ó Pai, voltar a ter certeza e confiança, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Que todas as nossas dúvidas que nos movimentam, ó Pai, que nos colocam para continuar, que elas possam ser depositadas aos Teus pés, para que o Senhor nos responda, ó Deus. Porque em momento algum, ó Deus, mesmo não querendo andar com esses religiosos, o Senhor em momento algum se omite ou deixa de falar, ó Pai, ou deixa de trazer respostas. Por isso, Deus, que o Senhor possa responder às nossas perguntas, que a gente possa colocar as nossas dúvidas, ó Pai amado, diante do Teu altar e falar: Senhor, me explica o que está acontecendo, porque eu perdi a visão do reino espiritual, Deus. Que o Senhor possa cuidar do Teu povo, Deus, não somente de forma física, mas também de forma espiritual, Deus. Perdoa as nossas falhas e as nossas faltas, que são muito, ó Pai. Nos dê uma semana de vitórias, uma semana, ó Pai amado, onde a gente encontre graça diante de Ti, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Nos leve de volta às nossas casas em segurança, ó Deus. E que dia após dia, ó Pai, possamos reconhecer o Teu estar ao nosso lado, a Tua presença, ó Pai, nos trazendo conforto, nos trazendo alívio, ó Pai, nos trazendo a paz que nós podemos e somente encontramos em Ti. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.